Que Deus abençoe você e a sua vida, a sua família. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Podemos dizer, seja muito bem-vinda, bem-vindo à Igreja Batista de Veracruz. E neste momento estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua vida, com a sua família, e nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, e agradecemos a você também por nos permitir entrar aí na sua casa, no seu celular, no seu carro, para juntos podermos estudar a palavra do Senhor. Nós vamos começar o nosso estudo desta manhã. Estou aqui com o pastor Jorge Luiz de Jesus, pastor auxiliar da nossa igreja, é um dos comentaristas, junto comigo. Eu sou o pastor Alonso Colares, pastor da Igreja Batista de Veracruz, e quem estará ministrando a nosso estudo desta manhã, irmão Eliseu, seminarista da nossa igreja. Ele estará ministrando e nós estaremos sendo os comentadores desta lição nesta manhã. Nós vamos orar ao Senhor e depois o irmão Eliseu estará com a palavra, mas eu preciso dar algumas orientações. Todos nós estamos com o celular acompanhando a lição, então os irmãos vão ver aí a gente mexendo aqui no celular, mas nós não estamos no WhatsApp não, né? Nós estamos aqui mexendo na lição para ver acompanhando a lição junto com o nosso irmão Eliseu. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela nossa vida. Obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, ó Deus, por podermos estudar a Tua palavra. E agora, Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe o irmão Eliseu, pastor Jorge, cada pessoa que está nos vendo e ouvindo nesta noite, nesta manhã, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Irmão Eliseu, nós vamos estudar nesta manhã sobre a oração como refúgio. A oração como refúgio. A palavra está com o irmão, que Deus o abençoe. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Bom dia a todos. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez com os irmãos para nós estudarmos a palavra de Deus. Me sinto muito honrado de estar aqui ladeado, né, por esses dois pastores abençoados e amigos, né, a quem nós amamos. Então, irmãos, nós vamos falar hoje de uma lição cujo título é Oração como Refúgio, e ela está baseada no livro o texto base, né, para essa lição foi o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a lição de número 3. Um tema muito relevante, principalmente para esse momento em que nós estamos vivendo, né, esse momento de quarentena, esse momento de pandemia. Não existe momento melhor, né, para nós nos dedicarmos à oração. E quando a gente pensa em oração, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a oração é o ato de comunicação com Deus. A oração é o ato de comunicação com Deus. E a gente aprende isso, né, desde muito cedo. Existem corinhos que são ensinados para as crianças, que fala exatamente, que tenta passar essa ideia para as crianças, de que a oração é comunicação com Deus. Eu não vou me atrever a cantar, mas eu vou ler aqui um pedacinho de 2 Coríntios. O pastor Jorge é especialista em Coríntios, principalmente, né, pastor Jorge, para trabalho infantil,
e um deles, bem antigo, diz assim: o telefone do céu é a oração. Quem quiser discar é de joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três. E se não atender? Se não atender, diz que outra vez. É esse corinho, né? Tem um outro aqui, que é da Elane de Jesus, eu acho que é mais novo, que diz assim: trim, 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 é o telefone do céu. Quando fecho os olhos para orar, falo com o Papai do céu. Ou seja, irmãos, nesse momento aqui, onde esses hinos foram compostos, o telefone era o meio de comunicação mais eficiente. Talvez, se fosse hoje, né, pastor Jorge? Talvez até teria mudado, talvez seria o WhatsApp, o celular, mas o que importa é que nós estamos falando, né, e segmentando isso, que a oração é um meio de comunicação com Deus. Ou seja, irmãos, se alguém quer se comunicar com Deus, não tem outro jeito mais eficiente do que através da oração. Uma outra coisa que nós precisamos entender com relação à oração é que a oração é refúgio, e é exatamente isso que a lição vai estar falando hoje. E o que é refúgio? Segundo o dicionário Aurélio, refúgio é local tranquilo, local que oferece paz, tranquilidade, sossego, refúgio ambiental, lugar que alguém procura para fugir, né, de algum problema, de alguma situação. Então, irmãos, oração é lugar de refúgio. Então, se você quer buscar, se você quer encontrar um lugar tranquilo, um lugar de paz, não existe lugar melhor do que na oração. Aquele momento de oração é um momento de tranquilidade. Uma outra coisa que a gente entende aqui é que a oração, ao longo de toda a história do povo de Deus, a oração foi usada como arma, como escudo e como refúgio. Então, a oração, ela é uma arma. E ela é uma arma tanto de ataque, quanto também uma arma de defesa. A oração, ao mesmo tempo que ela pode ser uma flecha, ela também pode ser um escudo. Ao mesmo tempo que ela é uma espada, ela é um escudo. Então, você precisa lançar mão dessas armas espirituais. Nós temos aqui um versículo, Romanos capítulo 15, versículo 30, que diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele estava no momento de luta, no momento de combate, e ele estava convocando os irmãos para combater com ele, e ele estava falando para os irmãos lançar mão dessa arma poderosa que seria a oração. Um outro texto, em 2 Coríntios 10:4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. O que a gente aprende aqui com esse versículo, irmão? A oração é uma arma para nós lutarmos para o momento de combate, mas com o nosso inimigo maior. Não se trata aqui, né, de luta de irmãos contra irmãos, de pessoas contra pessoas. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Em oração, nós temos também aqui o texto básico, que é em 2 Crônicas 7:14, que no momento, né, que Salomão fez uma oração consagratória, né, entregando aquele templo que ele preparou, né, segundo as orientações do seu pai Davi, e ele preparou aquele templo e fez uma oração e dedicou esse templo ao Senhor. E o Senhor, ele respondeu a Salomão dessa forma: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter e se desviar de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós entendemos aqui 3 palavras, ou melhor, 4 palavras importantes: humilhar,
orar e se converter. Nós fazemos tudo isso, irmãos, através da oração. Se o meu povo, né, Deus prometeu que as nações, que a nação de Israel, ela receberia alívio das dificuldades causadas pelo pecado. E como que eles receberiam esse alívio? Se o povo se voltasse para uma atitude de humildade e de oração. Então, irmãos, conceitos que nós observamos aqui são fatores decisivos, né, para bênçãos divinas. Um desses conceitos que são fatores decisivos para que nós possamos alcançar as bênçãos divinas é se humilhar. E o que é se humilhar, irmão? Uma atitude de contrição, é uma atitude de dependência de Deus. Orar. Quando a gente está orando, irmão, a gente está pedindo ajuda a Deus em tempos de necessidade. Uma outra coisa é buscar, adorar e buscar a Deus com fidelidade e com fervor. E, por último, se converter, ou seja, se converter do pecado para a obediência. Irmão, são coisas interessantes que nós aprendemos nesse texto. Faz-se necessário, irmãos, contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Tudo isso nós demonstramos através da oração e só assim Deus fará morada, né, nesse templo que somos nós, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, irmãos, no momento, né, nesse presente momento em que estamos passando por essa pandemia, né, por esse Covid-19, só nos resta nos refugiarmos em Deus através da oração. Não podemos, irmãos, negligenciar a oração de forma alguma. Pastor Alonso, me ajuda aí nessa introdução, por favor. É muito interessante que, muitas vezes, é o último recurso que as pessoas elas buscam. Geralmente, era aquele que deveria ser o primeiro recurso que as pessoas buscam, acaba se tornando o último recurso. E você citou um exemplo dos cânticos. Esse cântico, se não atender, liga outra vez, mas a verdade é que o Senhor atende, né, pastor Jorge? A verdade é que não dá fora de área, não. O telefone não dá fora de área. Foi feita uma pesquisa sobre o poder da oração na vida das pessoas. E mostrou um exemplo de uma grande seca que houve em Israel há alguns anos atrás, e que o povo foi conclamado a orar pedindo a chuva. Israel, o país Israel, hoje, assim como não era no passado, era uma terra predominantemente desértica, apenas o Vale do Jordão ali que é cultivável e tudo mais. Aí eles começaram a orar, eles precisavam desesperadamente da chuva, e eles começaram a orar, e por 3 dias seguidos, e numa época em que raramente chovia, começou a chover. E isso intrigou os cientistas, aqueles que estudam a mente humana, todas as pessoas. Isso começou a intrigar, porque essas pessoas não partem do princípio da fé, elas partem do princípio da questão cognitiva, da questão da ciência e tudo mais. O fato é que a oração, eles chegaram à conclusão, ela produz uma energia tal, algo inexplicável, mas uma energia tal da mente, que ela é capaz de mover o universo inteiro. Nós cremos, aonde está esse poder? Esse poder está em Deus. Esse poder está em Deus. Esse poder da oração está em Deus. E muitas vezes aquilo que é o último recurso que nós usamos deveria ser o primeiro recurso que todos nós usamos. Depois nós vamos comentando ainda mais, vamos falar sobre o que impede a oração verdadeira, o que impede o refúgio nesse tempo, mas é isso, né, pastor Jorge? É verdade, e pensando também a respeito de ser no último recurso, me faz lembrar quando o irmão Eliseu colocou aqui os cânticos, quando uma criança, um bebê, começa a falar. Qual é a primeira palavra
na maioria das vezes que aquele bebê começa a falar. Papai, pai. Né? Você dificilmente vai ouvir uma criança iniciando sua fala, balbuciando, falar mamãe. Porque uma mamãe é mais gutural, ela é a garganta. E o pai é mais fácil de sair. Então, naquela passagem que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, como se deve chegar a Deus em relacionamento aos seus discípulos, ali fica evidente que, por mais que a gente faça como último recurso a oração, mas é através do reconhecimento que Deus Pai, Ele pode nos prover de toda a nossa necessidade, é ali que a gente consegue iniciar nossa busca de entendimento, de um relacionamento mais próximo. Então, eu fico muito feliz de poder estar participando desta lição, porque eu comecei a fazer esse link, pelo que o pastor Alonso estava colocando. Observem, faça a sua pesquisa na sua casa, na sua família. Qual foi a primeira palavra quando bebê que foi falada? Pastor Jorge, o interessante o comentário dele que me fez chegar a uma conclusão. O bom quando a gente fica criança, porque quando a gente fala papai, né? Mas quando nós viramos adultos, nós começamos, aí se torna o último recurso. Quando nós estamos crianças, esse é o primeiro recurso. Quando fica adulto, se torna o último recurso. Eliseu. Continuando aqui, irmãos, tópico 1 diz assim: a oração é refúgio por meio da fé. Tudo isso que os irmãos comentaram aqui, né, que o pastor Jorge e o pastor Alonso comentou, só é possível, irmão, também se tiver fé. Para você ligar, né, para você telefonar, para você se comunicar com o Pai, para pedir alguma coisa ou para agradecer alguma coisa, a primeira coisa que você precisa ter é fé. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E nós vemos aqui, o primeiro texto diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, esse é um princípio inicial, para a gente começar essa conversa, sabendo que a oração é refúgio, né, através, né, é um lugar de refúgio, e nós precisamos lançar mão, nós precisamos ter fé, nós precisamos pedir fé ao Senhor, né, para que nós possamos lançar mão desse recurso principal. Ou seja, a fé é uma necessidade absoluta de compreender as coisas pelas quais devemos esperar. Então, nós precisamos, né, compreender, entender que Deus é o Criador de tudo e que Ele, né, e que precisamos oferecer para Ele uma adoração saudável. Então, para isso precisa ter fé. A fé salvadora, irmão, ela confia tanto na existência de Deus, como também confia na misericórdia, né, do nosso Deus. Ou seja, a oração mais significativa é aquela que brota em um coração cuja confiança está depositada em Deus, ok? Que é aquele Deus que agiu, aquele Deus que falou através dos seus antigos servos e, por último, através do seu Filho Jesus Cristo e através dos ensinamentos da Bíblia, né, que os nossos pastores continuam falando, os pregadores continuam falando ainda. Então, nós precisamos acreditar nisso. Ou seja, o justo, tem um texto que diz assim: o justo viverá pela fé. Ou seja, significa confiar em Deus e depender da sua graça. O justo viver pela fé significa confiar em Deus e depender da graça de Deus. Nós não podemos, irmão, de forma alguma, deixar, né, de ser dependente da graça de Deus. Nós precisamos entender que sem a graça de Deus, e sem o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós estaríamos, né, comprometidos, né, estaríamos perdidos. Amém? Continuamos. Seremos justos não quando olharmos para a lei, nem quando exibirmos nossas virtudes, né, quando exibirmos nossas ações diante de Deus, mas sim quando declararmos que Deus é propício a nós por meio da fé,
pela qual ele nos ouve, quer nos salvar e que nós esperamos a sua salvação. Precisamos ser, irmãos, como aquele publicano que em um momento, ele estava em oração e nós vimos o fariseu orando e o fariseu gabando-se, de suas ações, de suas virtudes, de seus atos e se justificando diante de Deus. Mas o publicano não. O publicano, ele estava de pé e de longe, e ele não ousava olhar para cima, ele tinha temor e ele não ousava olhar para cima, mas ao levantar os olhos aos céus, ele batia no seu peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então, irmãos, esse é o conceito principal, você ter fé e você acreditar, você crer que Deus é propício a você, que Deus é favorável a você. Pastor Jorge, me ajuda aí nesse tópico. Irmão Eliseu, eu entendo também que na lição fala a respeito de que a fé não é um conhecimento no intelecto, é muito mais. Então, algumas pessoas colocam a fé próxima da questão da razão e se esquece que nós devemos buscar com mais fervor no que se entende aquilo que nós confiamos. No que eu quero dizer? Existem pessoas que elas estão saindo dos seus arraiais e vão para outros lugares, vamos dizer que ela saia de uma cultura e vá para outra, mas ela exerça a sua vontade de ligação íntima com o transcendental, com o divino, de uma forma específica, mas as pessoas às vezes não entendem. Então, nós devemos começar a buscar totalmente em termos de confiança, de entrega, e olhar sem julgamento, porque quando nós observamos na lição, fala que algumas pessoas ficam envergonhadas de demonstrar. Então, a gente observa que até mesmo no trabalho, nas faculdades, em certos lugares, as pessoas têm vergonha de mostrar aquilo que ela crê, em quem ela crê. Então, é necessário você observar se essa tua crença não vem do emocionalismo, se você não pauta ela somente numa razão, porque não é isso. Você deve colocar totalmente o seu coração, as intenções dos seus pensamentos, o desejo do seu coração, a quem você invoca na hora da sua necessidade. Nessa questão da pandemia, a gente observou muito bem isso, porque as pessoas começam a viver uma ansiedade, as pessoas começam a viver uma questão até mesmo de uma busca interior, e tem alguns que vão para todos os lados, atiram para todos os lados. E nós devemos começar a avaliar. E essa é uma palavra que eu gosto muito, a questão de avaliar, se colocar crítico quanto a em quem você confia, em quem você deposita a sua esperança. E nós aqui temos a necessidade de, como refúgio, mostrar a nossa fé na única esperança em Deus, porque Ele sim é que pode prover todas as coisas, nele sim nós podemos encontrar todas as respostas para a nossa vida. Amém. Que maravilha. O tópico 2, irmãos, ele diz assim: a oração é refúgio por meio da adoração. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é adoração. Entender não, a gente já entende. A gente precisa relembrar. Adoração é o ato de adorar, é o ato de prestar culto a Deus. A adoração é uma ação através do qual se assume uma dependência de Deus. Tudo isso você faz através da adoração. O nosso amor, irmão, deve ser expresso por meio de atos e palavras. Então, o nosso amor para com Deus, nós precisamos demonstrar esse amor através da adoração. Não basta simplesmente a gente amar a Deus, a gente falar que a gente ama a Deus, mas se a gente não demonstra isso através de nossas ações. Então, as nossas palavras e as nossas ações, elas precisam expressar
demonstrar esse amor a Deus através da adoração. Quando sentimos amor por Deus, né, esse amor enche a nossa vida, ou seja, nós não temos dificuldade de expressar em oração os nossos sentimentos. Aproveite, irmão, esse momento de oração para você se declarar a Deus, expressar a Deus o amor que você tem para com Ele. Ele já sabe disso, Ele te conhece, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu interior, mas é importante você se expressar, você fazer essa declaração a Deus em oração desse amor que você tem por Ele. Em última análise, Deus, Ele é o responsável por tudo que nós somos, por isso Ele merece a nossa adoração. Na adoração, irmãos, nós reconhecemos quem tem primazia em nossa vida, quem é o primeiro em nossa vida, quem que nós temos em primeiro lugar. O que você tem como prioridade na sua vida? Quem é prioridade na sua vida? Faça uma análise, é muito importante. E através da adoração, nós reconhecemos que Deus é primazia em nossa vida. Nós reconhecemos que de nós mesmos, nós não somos nada. E nem os outros, né? E nem o nosso trabalho, nada disso, nem as outras pessoas, nem o nosso trabalho, nem o nosso recurso. Mas só Deus, Ele tem que ser primazia em nossa vida. Irmãos, diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e clamam, né? E os anjos clamam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que nós, irmãos, venhamos estar declarando a Deus, né, a sua santidade. Nós venhamos estar declarando o nosso amor a Deus, a nossa devoção através da adoração. Ao adorarmos ao Senhor, irmão, em verdade e em amor, nós nos refugiamos nele através da adoração e através da oração. Que nós não venhamos, irmão, deixar de lançar a mão desse recurso de adoração tão precioso que é a oração. Pastor Alonso. A oração. Eu fiz um sinal aqui porque o irmão João Batista chegou aqui agora. A oração, ela é, antes de mais nada, uma atitude de humildade. Enquanto o irmão está falando, enquanto nós estávamos estudando sobre isso, antes de mais nada, uma atitude de humildade. Todos esses 3 tópicos, ou 4 tópicos da lição, eles vão apontar uma coisa: a oração é, antes de mais nada, uma atitude de humildade. Quando eu oro, eu estou reconhecendo que existe alguém superior a mim, a quem eu devo prestar contas, no caso da confissão, a quem eu devo adorar, que é o caso da adoração, a quem eu devo entregar a minha vida, e a quem eu reconheço que é o soberano sobre todas as ações que dizem respeito à minha vida. Então, quando eu oro, orar é, antes de mais nada, uma atitude de humildade. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A oração, quando eu me disponho para orar, ela é a chave da vitória, justa como diz as canções, né? A oração é a chave da vitória. Ela é a chave da vitória porque ela abre um universo de possibilidades, porque a chave é justamente a humildade com a qual eu me direciono para Deus. Quando eu oro, eu já, numa atitude de humilhação, de humildade, o simples fato de eu orar, já reconheço quem é o soberano sobre a minha vida. Quando eu não oro, na verdade, no fundo do fundo, eu não estou reconhecendo o Senhor como o nosso Deus. Eu estou reconhecendo a mim mesmo como Deus. O irmão Eliseu fez uma citação da parábola do fariseu e do publicano. Dos detalhes dessa parábola incríveis diz respeito ao seguinte: que o fariseu orava de si para si.
orava de si para si, ou seja, a oração dele não era direcionada a ninguém. Ele orava de si para si, dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ele orava a si mesmo. Ele louvava, irmão Eliseu, a si mesmo. Ele adorava a si mesmo. E uma das razões, uma das coisas que mostra a falta de humildade espiritual é querer começar a apontar o erro dos outros e não enxergar a si mesmo. Todo crente que começa a querer apontar o erro dos outros e não olha para si mesmo, ele já é um arrogante espiritual. Ele orava de si para si, dizendo: graças te dou, porque eu não sou como os demais. Ó, eu não sou igual fulano, eu não sou igual cicrano, eu não sou igual Beltrano, eu não roubo, como aí o fariseu, eu dou o dízimo de tudo que possuo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. O publicano, porém, ele não consegue nem olhar para cima, ele chega com vergonha, mas ele faz a chave da vitória: Senhor, sê propício a mim, pecador. É a chave, a humildade. Ser publicano não é exemplo para ninguém não, tá? Nem ser fariseu. Os dois não são exemplo para ninguém. Só que esse tem a chave, que é a humildade. Que maravilha. E quando o irmão está comentando, né, a gente fica viajando aqui na nossa mente, e a oração como sendo o sinal, né, de humildade, né, como demonstrando humildade, como o pastor Alonso fala. Eu observo, irmãos, que dependendo da nossa situação, a nossa posição de orar muda. Você vê que o fariseu, ele estava... não vou falar do fariseu, não. Vou falar, quando a gente está numa situação tranquila e confortável, a gente ora em pé, a gente ora sentado, mas a partir do momento que a coisa vai apertando, a gente vai mudando a posição de orar, irmão. Não, é melhor orar ajoelhado agora, porque o negócio está pegando. E se apertar mais, irmão, daqui a pouco você está com o rosto no chão e clamando. Então, irmãos, é a questão demonstra humildade. Então, irmão, é muito importante. Uma outra coisa, irmão, a oração faz bem para a saúde também. Se vocês observar uma pessoa que tem o hábito de orar, e aí eu falo que orar de joelho é melhor, né? Sempre, claro que nem sempre a gente vai estar orando de joelho, mas no particular, né, pastor? De joelho é melhor. E aí essa pessoa, ela tem o hábito de orar, então ela ajoelha, ela levanta, ela abaixa para orar, ela levanta. Então, no decorrer de 40 anos de crente, ajoelhando e levantando, uma pessoa que não ora, você manda ela ajoelhar para orar, já tem até dificuldade de dobrar o joelho. A junta está enferrujada. É interessante a gente observar isso. Você me fez lembrar do John Fox, no livro chamado Livro dos Mártires, que ele conta a história dos apóstolos, de como eles foram martirizados. Eles contam que ele cita que Tiago, o da carta, né, Tiago o menor, ele tinha seus joelhos tão duros quanto os joelhos de um camelo. E ele usa essa expressão, tão duros como o joelho de um camelo, por causa de joelho no chão orando ao Senhor. Amém. Tópico 3, irmãos. A oração é refúgio por meio da confissão. Irmãos, o texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, o momento de nós nos abrirmos diante de Deus, declarar, né, nos confessar os nossos pecados, confessar as nossas falhas, confessar aqueles pecados que a gente cometeu por ações, ou até aqueles pecados que nós cometemos, né, irmão, por omissão. Esse é o momento. E aqui o texto fala assim: se confessarmos, perdoar e purificar. São 3 palavras importantes, irmão. Quando depositamos a confiança em Cristo, somos justificados e perdoados no tribunal do céu. Então é importante, irmão, nós depositarmos a nossa confiança em Jesus Cristo no momento em que nós estamos em oração, confessando os nossos pecados e as nossas falhas. É importante isso. O texto diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem
os confessa e os abandona, alcança misericórdia. É importante nós, em oração, confessarmos os nossos pecados a Deus e abandonarmos esse pecado, porque assim nós alcançaremos a misericórdia. Irmãos, uma outra coisa importante relatar aqui, que muito sofrimento psicológico, muita doença, não são todas, tá, irmão? Mas muito sofrimento psicológico, muita doença física, advém de tentativas inúteis que nós temos, né, de esconder da nossa própria consciência os erros que nós cometemos, né? E furtamos, irmãos, da confissão, né, ao nosso Deus, especialmente a Deus, em uma oração sincera. Então, às vezes nós, não vou dizer que são todos os casos, mas existem muitos casos de pessoas doentes psicologicamente e até fisicamente, porque ela não lança a mão desse recurso de confessar os seus pecados a Deus, as suas falhas a Deus em oração, e ela fica guardando, né, essa coisa para si mesma. A consciência da santidade de Deus nos faz consciente da nossa própria natureza pecaminosa. Então, irmãos, para nós termos consciência de que nós somos pecadores, da nossa natureza pecaminosa, nós temos que ter consciência de que nosso Deus é santo. Nós temos que ter consciência, né, dessa santidade de Deus. Quando pecamos, irmãos, nós ferimos a nós mesmos e aos outros à nossa volta. Quando a gente peca, a gente fere a gente mesmo, a gente fere aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Mas o pior, irmãos, que a gente precisa entender, que quando a gente peca contra Deus. O rei Davi, né, ele entendeu isso no momento que ele cometeu, né, aquele pecado, né, terrível, e ele declara assim no Salmo: contra ti somente pequeis, e fiz o que aos teus olhos é mal. Precisamos ter esse entendimento, irmão, que quando pecamos, né, nós pecamos contra Deus. E nós observamos na atitude de Davi aqui, pastores, que Davi, ele não tentou camuflar, ele não tentou se esconder através dos seus pecados, ele não tentou minimizar a sordidez, né, do seu pecado, que foi algo terrível. Mas Davi, em oração, ele evidencia profunda tristeza, né? Profunda tristeza por ter pecado contra Deus. Isso é interessante, isso é um sentimento de sincera frustração e arrependimento. Nós precisamos, irmãos, estar realmente frustrados, né, e arrependidos no momento que nós cometemos erro, porque nenhum de nós estamos livres de fazer isso. Automaticamente nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa, mas nós precisamos ter sinceridade, né, e arrependimento diante de Deus. Precisamos procurar refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar a Deus por perdão. É importante esse momento. Agora eu me perdi. O pastor Jorge, é o pastor Jorge ou o pastor Alonso agora? Eu gostaria de dar uma palavra assim sobre... Eu lembro daqueles momentos, né, quando a gente faz algo errado e a mamãe chega para a gente e fala: ó, fala a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Hein? Ou quando fica quieto, né? Geralmente criança, quando faz alguma coisa errada, fica quieto. Fala nada. Tem alguns que ficam quietos. Mas, olhando para esse momento da lição, a confissão, pegando o gancho que o pastor Alonso tinha falado de humilhar, é o reconhecimento. Você reconhecer a tua fragilidade, a tua pequenez. Eu me lembro a respeito do filho pródigo. O filho pródigo, ele queria a parte dos bens para ganhar o mundo, lá em Lucas capítulo 15. E aí o pai permitiu, deu a parte dos bens, ele foi, mas ele perdeu tudo, gastando de forma totalmente errada. E quando ele caiu em si, já estava no meio dos porcos ali, comendo junto à comida dos porcos, e ele começou a lembrar. Ele lembrou da sua casa, da sua família. E ele começou a traçar um plano na sua mente e
já se arrependendo daquilo tudo que ele fez. E correndo, foi para casa, e chegando em casa, ele ali falou ao pai, ele confessou ao pai: Pai, somente a ti pequei contra o céu e a ti. Então, esse momento é momento em que Deus permite, na questão da pandemia, para nós começarmos a olhar para nós. E caso você, né, comece a sentir dificuldade, experimenta isso, experimenta abrir sua boca e falar. Eu tive uma experiência com uma pessoa, uma certa vez, que ela, segundo uma situação que ocorreu, ela não parava de chorar. E ela chorava compulsivamente. Eu fiquei do lado daquela pessoa quase 1 hora e a pessoa chorando, ela não conseguia falar. E eu do lado daquela pessoa falava: olha, respira fundo, trouxemos água, tentamos aliviar a situação, mas eu falei para aquela pessoa o seguinte: meu amigo, você só vai conseguir resolver isso a hora que você transformar esse choro em palavras. Vamos agora começar a respirar fundo. Respira fundo. Levanta a cabeça. Fala o que você está sentindo. Está doendo o peito? Está com dor de cabeça? O que te está agoniando? E aquela pessoa começou com poucas palavras que eu quase não entendia, porque estava chorando muito, começou a falar. E aí ele começou a expressar. No momento que ele foi expressando, eu fui entender e logo em seguida orei com aquela pessoa. Mas certamente Deus já tinha conhecido e conhecimento de tudo isso pela presciência dele no choro daquele rapaz, no choro daquele jovem. Então isso eu quero deixar para você, porque você muitas vezes não encontra palavras, mas você sabe o seu pecado, sabe o que você precisa confessar. E basta você simplesmente se colocar num gesto de humildade, reconhecimento que Deus e Jesus Cristo pode cuidar de você. Amém. O tópico 4, irmãos, oração é refúgio por meio do louvor. Louvor, irmão, segundo o dicionário, é o ato de louvar, de exaltar e glorificar. E aqui, irmãos, o comentarista ele fala algo importante. Quando temos estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos, mais do que qualquer outra pessoa, recebe naturalmente o nosso louvor. Irmãos, isso é algo claro, né, e natural. A gente observa que quando a gente gosta de alguém, ou quando alguém que está à nossa volta gosta de alguém, rapaz, ela tem alegria de falar bem daquela pessoa, e fala sobre aquela pessoa com muita facilidade. E é isso que nós temos que fazer com relação ao nosso Deus. Uma forma de nós demonstrarmos, né, que nós demonstramos até inconscientemente o nosso amor por Deus, é quando nós falamos, né, de nosso Deus. Nós falamos das maravilhas, né, que Ele fez em nossa vida, das maravilhas que Ele faz, de todo o poder que Ele tem. Então, o ato de você falar bem de uma pessoa, né, isso é algo natural de nós, que nós possamos também demonstrar isso, né, falar de nosso Deus, pregar o Evangelho, levar esse Deus maravilhoso às pessoas, através, né, das nossas mensagens e também através da oração, nós aproveitarmos esse momento para glorificarmos a Deus. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza. Nós louvamos e adoramos a Deus, irmão, por tudo que Ele fez no decorrer dos tempos, né, no decorrer dos séculos, e por toda a sua grandeza e por tudo que Ele fez na nossa vida. Nós também louvamos a Deus pela sua justiça e pelos seus juízos, né? O povo de Deus louva em sua sinceridade, por Ele ser quem Ele é, né, e por suas obras e por suas palavras. É muito importante nós estarmos, né, louvando a Deus através da oração. Orar sem cessar é uma exortação do próprio Jesus. O próprio Jesus nos exortou assim, ele diz assim: vigiai, pois,
e orai em todo o tempo, vigiai, pois em todo o tempo, orando. Ou seja, ele falou para a gente vigiar orando. Orar, orando e vigiando, vigiar orando. Ou seja, irmãos, também, Paulo, ele nos orienta nesse sentido, ele diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E ele continua assim, dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Irmãos, precisamos agradecer, irmão, precisamos ser gratos. Um grande problema, pastor, da geração atual, de nossa geração, é não ser agradecido, não ser grato, e precisamos ser gratos a Deus em oração. Irmão, tem determinado momento que nós temos que orar só para agradecer. Eu acho que durante o dia, a gente deveria reservar um tempo, e nesse tempo, nós nos policiarmos e não pedir nada, mas só agradecer por tudo que Deus tem feito por nós. Então, é importante... Ô, Eliseu, uma coisa importante é o seguinte, sabe por que a gente... isso revela o que está no nosso coração. Você tocou num ponto interessante, isso revela o que está no nosso coração. Você já viu reuniões de oração? Dificilmente numa reunião de oração, você pergunta assim, quem tem um pedido de oração, quem fala assim, pastor, eu só quero agradecer. Raramente você tem isso, você tem, mas raramente você tem. Você só tem, não, eu quero 3 coisas, dinheiro, saúde ou família. Todos os pedidos de oração giram em torno dessas 3 coisas. Porte de emprego, alguma coisa da vida, ou está doente, ou está com algum problema na família. Mas poucas pessoas, sabe por quê? Porque, na verdade, muitas pessoas têm uma concepção de oração e de Deus como se Deus e a oração fosse um garçom. Essa é a concepção de muitas pessoas sobre oração. Deus é o nosso garçom, ou o gênio da lâmpada. Tem aquele Aladim, que vai lá, esfrega a lâmpada e aparece com os seus desejos. Qual é? Dinheiro, saúde e família. A pessoa vai dizer, nós temos uma concepção de oração que ela está muito ligada a ter uma ideia de Deus como se Deus fosse o nosso garçom. E se Deus não atendeu, é como se o garçom não atendeu a gente como a gente acha que merece ser tratado. Porque muitas pessoas abandonam a fé quando não tem resposta de oração. Aí elas começam Deus não ouve minha oração, porque na verdade ela entende Deus como um garçom, que não serviu a ela corretamente. Quando eu entendo a oração como um louvor, eu mudo completamente o meu entendimento acerca da oração. Que a oração é, antes de mais nada, um relacionamento. A oração, antes de mais nada, é uma submissão. Deus não é meu garçom para fazer o que me interessa, as minhas coisas. Eu mudo a minha concepção do que é louvar a Deus. Louvar a Deus é sair cantando toda hora. Havia um cântico antigo dizendo assim, eu canto noite e dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. Para com isso, né, velho? Quem faz isso? Tem muitas pessoas que pensam em Deus dessa forma, pensam em Deus como um garçom, para cuidar da sua vida e tudo mais. Não, oração é, antes de mais nada, um relacionamento. E quando eu tenho uma perspectiva de que eu sou feliz e isso me basta, e que aquele cântico me falte água, alimento, suprimento, quando isso se torna verdade, não somente uma música, mas quando isso se torna verdade na minha vida, eu vou compreender que a oração é verdadeiramente um louvor, é um refúgio através do louvor. Amém. Interessante, irmãos, é que o pastor tocou ali no ponto, né, que também o comentarista tocou, é que louvar não é só cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. Então, irmãos, ele falou aqui que todos os elementos da liturgia. Eu entendo aqui, pastor, que nós louvamos a Deus no momento do dizimar,
no momento do ofertar, no momento que o irmão está recepcionando, né, pastor? Um irmão ali na porta, no momento que o irmão está fazendo um trabalho na igreja, que o irmão está no som, que o irmão está no recurso, né, de mídia agora. Então, tudo isso é louvar e adorar o Senhor. E a oração é um desses elementos da liturgia, que através da oração nós estamos também louvando e adorando ao Senhor. Nós observamos aqui, né, uma passagem de Paulo e Silas na prisão. E Paulo e Silas na prisão, é interessante essa questão do louvor, porque todo mundo estava imaginando Paulo e Silas cantando, né, o tempo dele. Até poderia estar cantando, mas não é muito simples, né, de entender Paulo e Silas cantando na situação que ele estava, né? Ele foi chicoteado, eles foram espancados, eles foram esmurrados, mas eles estavam louvando. Mas eu tenho certeza que a oração estava aqui nesse contexto de adoração e de louvor. Então ele estava louvando a Deus através de louvor, através da oração, através também do louvor. Sabe? O cristão, ele, principalmente no momento de prova, ele faz coisa que o inimigo não acredita. Ele canta, e deixa o inimigo confuso. Mas é assim mesmo. É importante a gente louvar a Deus sempre, principalmente e através da oração, principalmente nesse momento que nós estamos, né, no momento de pandemia, né, o Covid-19 aí assolando, né, um mundo, e a gente perdendo amigos, a gente perdendo familiares. Nós precisamos, irmão, se a gente, diante dessa circunstância, se a gente não tem condição de cantar, vamos orar, vamos louvar a Deus através da oração, porque cantar talvez ficaria difícil, né, pastor? Diante do sofrimento, né, de ver nossos entes queridos sofrendo, mas a gente precisa louvar a Deus nesse momento, né, de dificuldade. Vamos louvar a Deus através da oração. Irmão Eliseu, só para encerrar esse comentário, até porque o tempo você já está indo embora. Eu nunca esqueço de uma canção muito cantada pelo Vozes da Cruz, quarteto Vozes da Cruz aqui da nossa igreja. Uma linda melodia deve ter quando triste ou magoado, se as dores querem lágrimas trazer, uma linda melodia deves ter. Finalizando aqui com um versículo que diz assim, Salmo 34, versículo 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aquele hino que o pastor Alonso falou, né, de cantando o tempo todo, cantando de manhã, que a gente louve ao Senhor. Se a gente não tiver condição de cantar, que a gente louve ao Senhor através da oração, em qualquer dificuldade e agruras, nesse tempo que nós estamos vivendo, que o louvor ao Senhor não saia de nossos lábios. Irmãos, eu agradeço muito a Deus por essa rica oportunidade, né, por esse momento ímpar, por esse momento maravilhoso em que nós estivemos, né, comentando, discutindo um assunto tão pertinente, tão útil para a nossa vida espiritual. Que nós não nos relaxemos, irmãos, com relação à oração, vamos perseverar na oração. O último versículo que eu vou citar é 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Pastor Jorge, suas considerações finais, depois a palavra está com o pastor Alonso. Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos, a amada igreja, que a oração é um privilégio nosso. É poder chegar diante de Deus, poder falar com aquele que é dono do universo, é poder colocar diante daquele que pode resolver todas as coisas a seu tempo, tudo aquilo que nos aflige. Seja um refúgio para louvor, adoração, confissão, seja uma forma de você se prostrar diante de Deus. Entenda uma coisa, nada foge do controle desse Deus. E Cristo Jesus, Ele está aqui, está presente para nos abençoar, para nos carregar e nos conduzir à presença do Pai. E eu quero, com isso, deixar essa palavra para você, para que você
não fique perturbado, mas que você tenha seu tempo dedicando à oração. Colocar o seu joelho no chão, fechar os teus olhos, ter o seu a sós no relacionamento com Deus, porque Ele sim, Ele vai fazer toda a diferença na sua vida nesse tempo. Que Deus te abençoe, amados. Obrigado, pastor Jorge, irmão Eliseu. Nós agradecemos a presença e a contribuição deles, também dos nossos irmãos que estão aqui em nosso canal, irmã Angélica, irmã Alessandra, irmã Fabiane, irmão Carlinhos, irmã Gessi, irmã Joana, irmã Margarete, que comentaram aqui, irmã Andressa, irmã Ângela Maria, irmão André Luiz, irmão Agostinho, irmã Arlene, irmã Sidneia, irmã Margarete, irmão Rodrigo, irmão Cristiano, irmã Dalva, irmã Vanusa, irmã Leia, esses irmãos aqui que comentaram, a Alisson, irmã Valdicéia Moreto, irmã Ruth Caldas, que Deus abençoe a vida dos irmãos. E quero lembrar que dentro de instantes nós vamos começar o nosso culto da manhã. Os irmãos da igreja receberam o seu link, mas você que não recebeu o link, você pode permanecer no canal que vai aparecer para você ao vivo o nosso culto da manhã. Continue conosco, porque certamente Deus tem uma bênção especial para a sua vida nesta manhã. Nós estamos já caminhando para encerrar este momento aqui, mas dentro de instantes nós vamos começar o nosso culto. Permaneça em nosso canal, permaneça lá, ou clique no link, você que recebeu o link do culto da manhã, você clica no link, ou permaneça no nosso canal aqui, e aí você vai conseguir. Eu quero mais uma vez falar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal da Igreja Batista de Vera Cruz, você é rapidinho aí onde você está já, você vai lá, está lá inscrever-se, você vai lá, aperta em inscrito, dá um joinha para o nosso vídeo aí, para esse nosso estudo, e que Deus te abençoe. Nós precisamos de um número bom de inscritos. Nós vamos orar encerrando esse nosso momento aqui, e em meia hora nós estaremos começando o nosso culto desta manhã. Pastor Jorge, queira nos conduzir em oração nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica e gloriosa oportunidade de estar na tua presença, dos estudos da tua palavra, Pai, de estarmos aqui, Senhor, nesse momento tão ainda difícil, Senhor, que nós não podemos estar com a presença dos irmãos, mas sabemos que cada um deles, na sua possibilidade, estão ouvindo e vendo, Senhor, as lições, Senhor, que estão sendo aqui ministradas. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas. Cuida, ó Pai, daqueles que estão, Senhor, vivenciando momentos, Senhor, de luto, vivenciando momentos, Senhor, de tristeza, de dor, aqueles que estão, Senhor, enfermos. Peço que o Senhor visite, Senhor, neste momento e cure o Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja, Senhor, que está nesse momento, Senhor, se colocando já, Senhor, a preparar, Senhor, a continuação do culto ao Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe hoje e à noite também, que possamos ter, Senhor, a tua palavra bendita aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu falar, vivenciar e explicar, Senhor, para os irmãos aqui nesse momento. Abençoe o pastor Alonso, irmão Eliseu, e a cada irmão que, Senhor, tem se colocado aqui à disposição do serviço do Senhor. Tudo isso eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E chegou aqui agora a irmã Fabiane, também Deus abençoe, irmã Ivanes, irmã Marilza, Deus abençoe também a vida das irmãs. Nós estamos assim encerrando esse momento, mas em meia hora nós vamos começar o nosso culto da manhã. Que Deus te abençoe.